Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu julgo ser da maior relevância. Primeiro, porque todos nós, com muitas poucas exceções, todos nós queremos estar bem de vida, estarmos melhor e prosperarmos, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, viver numa sociedade mais rica, com maiores bens, com maiores rendas, né? Com maiores frutos e com maiores riquezas geradas por nós próprios, né? Então, muitas vezes alguém pergunta por que países como os Estados Unidos são ricos e outros, como o Brasil, são pobres ou, no máximo, com uma renda média? Uma pergunta muito pertinente, né? O fato de termos uma economia crescente que cresça e gera riqueza, né? E gera renda para a população, é um fato muito importante para o bem-estar geral de uma sociedade, né? Um grande economista, David Lucas, falava lá nos anos 1970 que quando se fala em crescimento econômico, a gente não consegue falar em outra coisa. Quando se pensa em crescimento econômico, em melhoria da renda da sociedade, a gente não consegue pensar em outra coisa tal qual a sua importância, né? E por que a pergunta, né? Por que nós não ficamos ricos? Por que nós não estamos em outro patamar na economia? Eu lembro que um tempo desse, né, há uns 10 anos, em 2012, eu estava num grupo de amigos, né, acho que na Vila Madalena, em São Paulo, e a gente conversando lá, tinha alguns economistas, engenheiros, entre os economistas estava eu, tinha outros também, tinha administradores, pessoas do mesmo nível, e a gente conversando, e uns queriam ir para a Inglaterra, né? E naquele momento, as economias brutas, né, os valores de PIB, estavam quase que equivalentes. E eu falava, nosso país poderá ultrapassar a Inglaterra se as coisas derem certo e continuarem dando certo, né? Naquele início de 2012, né? Só que depois de lá para cá, eu não preciso nem falar o que ocorreu, que vocês já sabem, né? Não preciso nem falar. Deu tudo errado e continua dando errado, né? Porque se tivéssemos vindo da implantação do real até aquele momento, até 2011, né? Hoje, 2022, certamente a nossa economia estaria em outro patamar, né? Estaríamos crescendo, né, com o crescimento da população num nível razoável, né, em torno de 1%, um pouco, 1,3%, mais ou menos por aí, e a economia crescendo muito mais do que esse nível de crescimento da população. O que significa? Significa que a renda per capita elevaria, né, seria elevada, mas só que aconteceu tudo ao contrário. Agora, uma pergunta de muitos milhões de dólares. O que fazer para a economia brasileira crescer? Essa é a pergunta. O grande economista Celso Furtado, no seu livro Formação Econômica do Brasil, é um livro simples, mas que todo economista e toda pessoa que queira conhecer a formação econômica do Brasil, né, tem que ler. Este livro aqui, que eu mostro para você, isso aqui, né?
esse livro, o economista Celso Furtado, ele mostra alguns pontos porque a economia brasileira patinava, né? Quando ele escreveu esse livro, na época que ele escreveu, e a economia norte-americana, deslanchava. Aqui ele mostra um ponto aqui que eu achei muito relevante, né? Aqui na verdade um rodapé, ele fala o seguinte: na primeira metade do século XIX, a ação do Estado é fundamental no desenvolvimento norte-americano. É somente na segunda metade do século, a partir de 1850, quando cresce amplamente a influência dos grandes negócios, que alcança prevalecer a ideologia da não intromissão do Estado na esfera econômica. Ou seja, o Celso Furtado corrobora da ideia de que a fomentação do Estado é fundamental. É muito importante para que a economia se desenvolva. Evidentemente que só o Estado, ele não vai para lugar nenhum. Tem que ter, em todos os casos de sucesso, no mundo todo, teve a participação dessas duas áreas, o Estado, o setor público e o setor privado, sendo que este último, com a maior parte, né, evidentemente, fazendo o maior esforço econômico, e o Estado, além de aportar diretamente na economia, ele deixa as condições ideais para que as empresas floresçam, né? E o Estado, não é só as condições normativas, não são só as condições normativas, mas as condições estruturais, né? E muitas vezes a intromissão direta na atividade econômica, né? Isso pode ser observado como grande ênfase, que é um exemplo maior que se poderia dar, é a economia chinesa, né? Para vocês terem ideia, nos anos 1980, na década de 1980, a China era a metade ou menos a metade da economia brasileira, a riqueza gerada na China. E veja hoje, né, num período de menos de 40 anos, né, 35, 37 anos, a economia chinesa está caminhando a passos largos para ser a maior economia do mundo. Foi a economia, nos tempos modernos, que mais tirou pessoas da pobreza e elevou para outro nível de renda, para nível de renda média, ou até, muitas vezes, até média alta. Por quê? Porque teve a participação, a simbiose entre o Estado e a economia privada. Veja que muitas vezes as pessoas falam que a economia chinesa é economia comunista, não tem nada a ver. A China é o país que está mais gerando bilionários no mundo, milionários e bilionários. Quer dizer, o comunismo passa ao largo disso, da China, né, na economia chinesa. Outros países, por exemplo, que nos anos 1970, final de 1970, eram muito, mas muito inferior do que a economia brasileira. Como, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul não é comunista como a chinesa, mas o Estado investiu pesadamente, juntamente com empresas privadas, né, grandes conglomerados. E hoje a economia
da Coreia do Sul é uma das mais importantes e pujentes, né, do mundo. Né? E muitas outras economias, os chamados tigres asiáticos, né, Singapuras e muitos outros, teve a participação forte e firme do Estado, também junto com o setor privado. Então, a grande pergunta, o que é que o Brasil deve fazer para seguir os exemplos desses países que eu falei aqui? Simplesmente tem que dar condições para as empresas privadas, ser atuante, forte em infraestrutura, dar condições para o surgimento de empreendedores. Deveria ser uma religião, a religião mais importante do Brasil deveria ser o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo que tivesse a participação forte do Estado. Por exemplo, deveria seguir o que se fez na Embrapa, por exemplo, que ele levou para outro nível a agropecuária do Brasil, né? A agricultura. Se você coloca uma instituição como o SEBRAE, mas muito mais participativo, dando formação, crédito, assessoria, consultoria direta, né, para os empreendedores, certamente teríamos o nosso país muito mais rico e com muito mais prosperidade e gerador de riqueza e, como consequência, o povo brasileiro em outro nível, a pobreza estaria quase que dizimada. Mas para isso deve-se ter um governo forte, coeso, com respaldo popular, né, sem nenhum tipo de corrupção, né, e que fique firme em suas políticas e que não fique essas políticas que eu afirmei aqui não seja objeto de apenas um governo de 4 ou no máximo 8 anos. Não, tem que ser uma política perene, uma política que eleve muito essas condições, né? Dá condições para as grandes empresas e as médias empresas, né? E principalmente para a formação dos empresários pequenos, aqueles que estão iniciando e muitos dos que ainda nem estão iniciando, né? Porque o maior fator de geração de riqueza são os empreendedores, os formadores de negócios. Estes sim devem ter o braço firme do Estado, o braço forte do Estado, lhe guiando, dando respaldo, assistência, consultoria e crédito para que ele prospere. E que seja um governo íntegro, né, com a ética prevalecendo também, e aí sim o nosso país deixará de ser o país do futuro para ser o país do presente, o país que levará o seu povo, a sua população, para outro patamar do nível de renda. É isso. Deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.